Olá pessoal, sejam super bem-vindos. Neste vídeo eu vou compartilhar com vocês as minhas anotações sobre o capítulo 6 do livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E antes de falar com vocês sobre a imaginação, que é o tema deste capítulo, eu vou retomar alguns aspectos importantes sobre os passos ou as leis que regem aí o processo de cocriação das coisas na nossa vida. O livro ele fala especificamente sobre o dinheiro, mas a gente consegue aplicar esses mesmos passos em outros aspectos da nossa vida também. O primeiro aspecto que o autor fala é a importância de nós termos um desejo ardente de conquistar ou de ser aquilo que nós desejamos. Outro aspecto importante é a fé. Ele fala que nós precisamos ter uma fé inabalável de que nós vamos conseguir conquistar aquilo. E outro aspecto importante é a autossugestão. Ou nesse caso a gente pode falar também da repetição. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a lei da autossugestão, que também é um capítulo deste livro. E basicamente é nós entendermos como que podemos oferecer comandos específicos para a nossa mente consciente e para a nossa mente subconsciente. Na verdade, a gente vai oferecendo repetidamente essa informação para a nossa mente consciente, até que esse comando ele chega até a nossa mente subconsciente. E é como se nós estivéssemos ensinando a nossa mente subconsciente que aquele desejo que nós queremos manifestar é possível. E uma vez que isso esteja implantado aí no nosso subconsciente, nós vamos conseguir materializar aquilo que nós desejamos. Ele fala que a gente vai conseguir encontrar o caminho mais fácil para que o nosso desejo, que não é físico, ele se materialize, né? Ele se torne físico. E aí essas seriam as principais informações que eu queria retomar com vocês antes de falar da imaginação em si. A imaginação, ele divide ou ele traz aí dois conceitos, que seria a imaginação sintetizada e também a imaginação criativa. A imaginação sintetizada, ela seria o resultado aí, ou a utilização das informações que nós coletamos através do que nós vamos aprendendo durante a nossa vida. E aí o que a imaginação sintetizada ela faz é organizar todas essas informações que nós fomos expostos ao longo da nossa vida. E aí a partir disso nós podemos ter aí uma nova ideia a partir dessas informações que foram sintetizadas. Na verdade, não é uma nova ideia. A nova ideia mesmo, ela surge a partir da imaginação criativa. A imaginação sintetizada, ela vem mais de como você utiliza, ou seja, como você vai organizar todas as informações que você já teve acesso para você fazer alguma coisa. E aí, a imaginação criativa, que traz essa questão da criação, de ter novas ideias. E aí ele fala que, através desse tipo de imaginação, né, da imaginação criativa, a nossa mente humana tem comunicação direta com a inteligência infinita. E é através dessa imaginação criativa que nós recebemos inspirações e daí nós podemos ter novas ideias. E é interessante, quando ele fala isso, me lembrou muito das falas do professor Hélio Couto, porque o professor ele associa muito essa parte de conexão com a inteligência infinita. Ele fala muito disso, né? Ele fala muito da centelha divina, que é como se fosse a nossa parte que comunica com essa inteligência universal, que o autor aqui, Napoleão Hill, chama de inteligência infinita. E através dessa conexão que nós recebemos inspirações, intuição, novas ideias. E é interessante ver essa associação, como que várias pessoas falam de formas diferentes, mas no fundo o que está ali implícito, né, o que rege, são os mesmos princípios, né? E isso é muito legal de ver, é muito interessante. E aí, isso também ele compara com o subconsciente. Então, para o Napoleão Hill, basicamente, essa ideia da imaginação criativa e do subconsciente, eu interpretei como sendo quase a mesma coisa e ele conecta isso com a inteligência infinita. Então, é através da nossa imaginação criativa e do nosso subconsciente, que são coisas que estão atreladas, assim, de acordo com a leitura do livro,
E é isso que nos conecta com a inteligência infinita, que é de onde nós recebemos ideias que vão trazer aí que vão entregar novas coisas para a humanidade, né? São ideias que vão nos inspirar a trazer novas coisas para a humanidade. E aí ele fala muito da importância de nós desenvolvermos a nossa capacidade imaginativa. E aí ele fala que a imaginação, ela é como se fosse um músculo, e que tanto a imaginação criativa quanto a imaginação dedutiva, elas trabalham muito juntas. Ele fala que não tem muita necessidade da gente ficar dividindo esses conceitos, né? Ele divide no livro, mas em termos de vida prática, das coisas que vão acontecendo, ele fala que a imaginação criativa e a imaginação dedutiva, elas trabalham juntas o tempo todo. E que é muito importante nós desenvolvermos a habilidade de utilizar a imaginação, tanto a imaginação sintetizada quanto a imaginação criativa, porque na medida que quanto mais elas trabalham, ou seja, quanto mais nós exercitamos a imaginação, mais elas vão conseguir trabalhar juntas e mais elas vão conseguir trabalhar para a gente também. Então, elas vão conseguir nos ajudar mais. E aí, eu até esperava que ele trouxesse mais exemplos de como nós poderíamos fazer esse exercício de estimular a nossa imaginação. O que ele faz, ele não traz nenhum exercício específico, pelo menos nesse capítulo, mas ele traz vários exemplos de pessoas, como se fossem testemunhos de pessoas que utilizaram a imaginação para trazer coisas novas para a humanidade. E aí ele cita vários exemplos de marca, por exemplo, a própria Coca-Cola, ele fala da Mary Kay, de como que foi o processo de criação, né, intuitivo que a fundadora teve para poder criar a marca. Ele fala também daquele KFC, que é uma marca de comida, né, que faz frango frito. Ele fala de como a marca surgiu. Ele conta várias histórias, muitos exemplos dos Estados Unidos. Ele fala do Starbucks também, de como ele começou. Então ele traz vários exemplos de histórias cujos fundadores, eles precisaram estar muito conectados com a imaginação deles. E aí, junto com a imaginação, também trazer essa questão do planejamento. Porque aí, por isso que ele fala que a imaginação criativa, ela sempre trabalha junto com a imaginação dedutiva. Porque não é só você ter uma imaginação, você pensar ali talvez na forma mais fácil de concretizar uma coisa, ou ter inspiração de uma ideia que pode trazer contribuição para a vida das outras pessoas. Você precisa também organizar as informações que você já teve ao longo da sua vida para você fazer de fato com que aquela ideia ela se concretize. E aí ele fala da importância dessas duas formas de imaginação, eu posso dizer assim, para que a importância dessas duas formas trabalharem juntas. E aí tem até um trecho interessante que ele fala do fato de trabalho duro, né? Ele fala assim, muitas pessoas podem acreditar que se você trabalhar duro, você vai conseguir riqueza e tudo. E ele fala que não é bem assim, né? Não adianta você trabalhar muito duro, você ser persistente e você não ter ou não usar as ideias corretas para o seu negócio ir adiante. E aí ele dá o exemplo da Coca-Cola, por exemplo. Não bastou ter a ideia ali de ter uma fórmula específica, né, que eles falam de fórmula mágica. Ou seja, teve a pessoa que teve a intuição de usar aquela forma e fazer o produto, mas aí ela teve que contar com várias outras ideias também. Ela continuou contando com várias inspirações para poder fazer a divulgação do produto, para poder vender a ideia daquele produto. E ele fala que, até a comparação com o vendedor, né, ele fala que os melhores vendedores, eles sabem que é mais fácil, não é que é mais fácil, eles sabem a importância de vender uma ideia. Eles sabem que às vezes não é fácil, ou às vezes não é tão fácil vender um produto, mas quando você consegue vender a ideia, isso que é importante, né? É relevante ali naquele contexto, e é isso que faz dos bons vendedores, né? Que eles sabem vender a ideia. E aí ele fala muito disso, da importância
desses aspectos que eu trouxe para vocês. Igual eu disse, eu esperava mais exercícios nesse sentido de como a gente desenvolver a nossa capacidade imaginativa. E ele não traz tantos exercícios, mas ele cita alguns livros, igual ele fala do pensamento bilateral. Eu nunca... Não, mentira, é pensamento lateral, perdão. E Os Seis Chapéus do Pensamento são livros que eu nunca li, mas eu vou procurar na internet ver se eu acho, e se eu achar eu deixo o link para vocês também. E eu tenho interesse de ler, então caso eu leia em algum momento, eu posso trazer o resumo, né, as minhas anotações para vocês. E ele deixa também vários outros livros que estão com o título em inglês. E aí eu vou ver se eu encontro esses livros, se tem tradução também, até para eu conhecer quais são, e aí eu posso deixar para vocês também de sugestão. E são essas as minhas anotações, as minhas reflexões sobre esse capítulo. Espero que tenha sido contribuição para vocês.